Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horário que você vai assistir essa minha aula aqui, mas nós estamos aqui com a gravação da aula sobre escola e cultura na perspectiva de Furcan, Jean-Claude Furcan. Essa aula ela tem como base o livro Escola e Cultura do Jean-Claude Furcan. Ela é sobre cultura e currículo, cultura e currículo e cultura escolar e currículo, essa relação, né? Que nós já vimos aí conceito de cultura escolar, conceito de currículo, e agora nós vamos juntar o conceito de currículo e cultura escolar. Ela tem como base um resumo do livro. Vocês vão estudar a partir dos meus slides e do meu resumo que eu coloco ali à disposição de vocês, mas aí sempre tem aquele aluno que é mais assim, como é que eu vou dizer, mais chegado em estudar bem mais. Eu também postei lá o PDF do livro, né? Tem umas 500 páginas, mas fiquem susse, quem quer pode encarar as 500 páginas. Não, brincadeira, não é tanto assim, é um livro bem menor. Mas eu facilitei para vocês, eu já fiz um resumo do livro, tá? Com os principais pontos, né? Então, o Jean-Claude Furcan, ele começa falando sobre a crise da educação na década de 60. Ele é um sociólogo francês. Quando fala em crise de educação, está falando da crise de educação no mundo todo, né? E a questão de fundo da crise de educação, segundo ele, está na justificação cultural da escola, que não é debatida, que é sufocada, que é ignorada, né? A ideia de cultura, diz ele, tende a se tornar ao mesmo tempo pletórica e inconsistente. Ou seja, é um troço muito superficial. E a função da transmissão cultural da escola, segundo ele, está cada vez mais difícil de identificar, de ser assumida. E aí, ele fala que o pensamento pedagógico contemporâneo, década de 80, 90, que ele escreve esse livro, não pode se esquivar de discutir a cultura e a questão da cultura, fazer uma reflexão sobre a questão da cultura e dos elementos culturais dos diferentes tipos de escolhas educativas, sob pena de continuar na superficialidade, de cair na superficialidade, né? E aí ele faz um levantamento das concepções da palavra cultura. Ele apresenta aqui algumas concepções e no final ele propõe qual que é a proposta da ideia da palavra cultura para ele. Primeiro, ele fala de uma concepção tradicional subjetiva, que é aquela visão de cultura como sendo um conjunto das disposições e das qualidades características do espírito cultivado. Posse de amplo leque de conhecimentos e de competências. Ela é uma pessoa culta. Então essa é uma concepção tradicional e subjetiva, porque ela vê a cultura como algo que é da pessoa. Depois, uma concepção positiva, que diz que a cultura é o conjunto de traços característicos do modo de vida de uma sociedade, comunidade ou grupo, cotidiano. Seria a descrição objetiva das ciências sociais, cultura de um povo, de uma comunidade, etc., né? A visão patrimonial, a concepção patrimonial de cultura, que é o patrimônio de conhecimentos, de competências, de instituições, de valores e de símbolos, constituído ao longo de gerações e característicos de uma comunidade humana particular, definida de modo mais ou menos amplo e mais ou menos exclusivo. É aquela visão que foi
mais ou menos constituída dessa forma pelo precursor aí da cultura contemporânea, aquele pensador inglês que nós vimos no livro Cultura é um Conceito Antropológico também, né? Que tem o mesmo nome do fundador da administração científica, né? Mas não é o mesmo. Depois, uma concepção da palavra cultura universalista e unitária. A ideia de que o essencial daquilo que a educação transmite ou deveria transmitir, sempre e por toda parte, transcende necessariamente as fronteiras entre os grupos humanos e os particularismos mentais, e advém de uma memória comum e de um destino comum a toda a humanidade. Então, a ideia de que a cultura já está definida, é um pacote de coisas que você vai daí, a escola tem que trabalhar aquilo. Sempre foi assim, sempre deverá ser assim, né? Como se a cultura não fosse dinâmica, não mudasse a concepção do termo, cultura, ampliação, etc., né? Uma concepção filosófica da palavra cultura, que a cultura é especificamente humana, é o próprio fato de ser humano, isto é, aquilo pelo qual o homem distancia-se da natureza e distingue-se especificamente da animalidade. Então, a cultura que nos torna humanos, é a visão da filosofia, da antropologia, né? E aí o Foucault dá a concepção dele, ó. Não, cultura é mais do que isso. É um mix dessas 5 concepções que podem coexistir em um mesmo texto e não são excludentes entre si. E elas devem ser objeto da educação, né? A educação é o conjunto de processos e procedimentos que permite à criança humana chegar ao estado de cultura, a cultura sendo que distingue o homem do animal. Ou seja, olha o papel da educação aqui. A criança humana, ele está dizendo aqui, o ser humano primitivo, criança, né? O ser humano, seus instintos, chegar à condição, ao estado da cultura, que é ao estado da sociedade que a sociedade desenvolveu e que nos distingue dos demais animais. E ele também, além disso, pega também a ideia de Hannah Arendt, quando ela destaca as implicações educativas fundamentais daquilo que chama a natalidade. Olha lá, ele falou de criança, e aqui ela está falando da natalidade. Você só nasce quando você é inserido no mundo da cultura. O fato de que os seres humanos nascem num mundo que pré-existe a eles e que não é um mundo natural, e no interior do qual você tem a responsabilidade absoluta de introduzi-los e acolhê-los como sucessores imprevisivelmente novos, cegos, no entanto, enquanto não se lhes é dado ver o visível, paralíticos, enquanto não se lhes é dado percorrer aquilo que é percorrível. Então, a natalidade é permitir que se enxergue essa cultura, que se conheça essa cultura, que se domine essa cultura, que se consiga percorrer nesta cultura. Oh, a responsabilidade da escola é muito grande, né? Você nasce de novo, porque você nasce para dentro de uma cultura, e o direito de nascer é constante. Por isso o direito de acesso à educação, de acesso à informação, de acesso... Essa pandemia aí, muitos foram para o lado do acesso à informação porque tinham condições. Por volta e meia você vê reportagens ali das crianças no interior aí se matando, andando quilômetros para conseguir um sinal de celular, para conseguir acompanhar as aulas. É um grito pelo direito de nascer para dentro da nossa cultura atual.
Mas aí você não precisa ir longe, aqui na periferia das nossas cidades, as crianças não estão tendo acesso à escola, à internet, para acompanhar as aulas, quando as aulas são oferecidas desta forma. Funções culturais da educação. Primeira não, são dois tipos de funções, de conservação e de transmissão, segundo Foucault. E aí vem a cultura escolar, que é toda a educação, em particular toda a educação de tipo escolar, que supõe sempre, na verdade, uma seleção no interior da cultura e uma reelaboração dos conteúdos da cultura destinados a serem transmitidos às novas gerações. Então, veja só, a escola, apesar de ser um lugar de excelência, de transmissão e de conservação da cultura, ela ainda faz uma seleção. O currículo é uma seleção cultural. A seleção cultural escolar, a escola transmite no máximo algo da cultura. E aí a gente, como professor, tem um papel fundamental. Esse algo da cultura que a gente precisa transmitir com qualidade. Elementos da cultura, entre os quais não há forçosamente homogeneidade, que podem provir de fontes diversas, ser de épocas diferentes, obedecer a princípios de produção e lógicas de desenvolvimento diferentes, heterogêneas, e não recorrer aos mesmos procedimentos de legitimação. Tudo aquilo que a gente vai trabalhar nem sempre é o mais correto, né? Falou em legitimação ali. Como é que é escolhido o que é trabalhado na escola? A cada geração, a cada renovação da pedagogia e dos programas, são partes inteiras da herança que desaparecem da memória escolar. Não vamos mais trabalhar isso daqui para frente, né? Tem que abrir espaço para esse outro aqui, né? Ao mesmo tempo que novos elementos surgem, novos conteúdos e novas formas de saber, novas configurações epistemodidáticas, novos modelos de certeza, novas definições de excelência acadêmica ou cultural, novos valores, novas negações de verdades. Nós vivemos o tempo da pós-verdade, né? Cada um tem sua verdade. Devemos assim reconhecer o grande poder de seleção da memória docente. O professor aqui, memória docente. Sua capacidade de esquecimento ativo. Professor, isso aqui eu não vou trabalhar, isso aqui não é importante, né? Pode-se então perguntar quais são os determinantes, os mecanismos, os fatores dessa seleção cognitiva e cultural que faz com que uma parte da herança humana é assim mantida, a salvo do esquecimento de geração a geração, enquanto o resto parece consagrado ao sepultamento definitivo. Todo esse slide aqui, eu não pus aqui o nome, mas isso aqui o Foucault pegou do Raymond Williams, né, que nós já vimos. Além de a seleção autorizar e legitimar parte da cultura no interior mesmo do que é tido por legítimo no seio da cultura, isto é, na cultura considerada como patrimônio intelectual e espiritual merecedor de ser preservado e transmitido, acontece também o fato que a educação escolar não consegue jamais incorporar em seus programas e seus cursos senão um espectro estreito de saberes, de competências, de formas de expressão, de mitos e de símbolos socialmente mobilizadores. Por exemplo, a nossa estrutura escolar no Brasil, ela relega totalmente a um plano que não existe, a música, o estudo da música. Vocês conhecem alguma escola que tem no currículo? A música. Música que eu digo é música, não é violão, é música. Eu assisti uma missa de Natal na terra do meu avô, na Alemanha.
na Catedral de Santo, onde está enterrado Santo Henrique, a esposa dele, que era Santa Cunegundes. Tinha uma mulher na novela agora recente com esse nome, né? Assisti uma missa de Natal. E lá, todos os livros de canto tem a letra e tem a partitura, porque lá todos aprendem música na escola. E aí aquele povo começa a cantar afinado. Apagou-se as luzes, né? Na noite de Natal começou aquela entrada escura assim. Todo mundo cantando, e aí, claro, aí projetaram a letra lá na parede, a única coisa que tinha luz. Mas as pessoas cantam. Foi a melhor noite feliz que eu já ouvi cantar na minha vida. Apesar também de estar com a emoção de estar na terra dos meus antepassados e na Catedral de Santo Henrique, foi que de onde a minha mãe pegou o nome para me dar de Henrique, né? Nosso país faz uma seleção cultural, ou seja, não trabalha música na escola. Por isso que nós temos essas músicas de qualidade aí, né, entre o nosso repertório musical. São pouquíssimas as músicas de grande qualidade que nós temos. Nós jamais vamos ter no Brasil um brasileiro como regente de orquestra, né, famoso no mundo afora, porque você não cresce aprendendo música, né? Também, segundo Forcan, uma das coisas, das funções da escola é a transposição didática. A educação escolar não se limita a fazer uma seleção entre os saberes e os materiais culturais disponíveis num dado momento. Ela deve também, para torná-los efetivamente transmissíveis, efetivamente assimiláveis às jovens gerações, entregar-se ao imenso trabalho de reorganização, de reestruturação ou de transposição didática. E aqui, no caso, esse conceito de transposição didática ele já está superado hoje, tá? Mas o Forcan apresenta ele, né? A especificidade da cultura escolar. O imperativo da transposição didática impõe a emergência de configurações cognitivas específicas, os saberes e os modos de pensamento tipicamente escolares. Estas configurações tendem a escapar do seu estatuto puramente funcional de instrumentos pedagógicos e de auxiliares das aprendizagens, para se constituir uma espécie de cultura escolar, sui generis, dotada de sua dinâmica própria. Então a escola ela tem aquele seu jeito de fazer as coisas, de ensinar, etc. E tal, né? Reconhecer essa especificidade da cultura escolar não equivale, pois, a separar os sistemas de pensamento subjacentes aos sistemas de ensino de outros dispositivos cognitivos e simbólicos que estão em ação no campo social, mas leva a colocar ênfase na complexidade das relações entre a escola e cultura e na impossibilidade de ver na escola, o simples veículo ou reflexo de uma cultura posta como uma entidade una e indivisível. Então, cada escola vai trazer o seu jeito, trazer a cultura do seu jeito para dentro da sua escola, né? Escola, cultura e modernidade. Modernidade aqui é mais contemporaneidade. Uma mudança dessa modernidade, dos nossos tempos, no caso ele quer dizer aqui, não é da época da modernidade da história, que é século XIX, XVIII. A novidade é a mudança, a velocidade da mudança. O homem moderno não é mais o homem que sofre a ruptura entre o passado e o presente, entre antes e depois, mas o homem que carrega em si mesmo a ruptura como objeto mesmo de sua vontade. Nós vivemos numa época em que nós queremos mudar, nós queremos ser, né? Existe assim uma espécie de incompatibilidade estrutural entre o espírito de modernidade e a justificação da educação como tradição e transmissão cultural. Se quer mudar, por que eu vou querer o passado, né? A intenção educativa encontra-se assim como que paralisada, esvaziada, antecipadamente de toda pertinência e de toda legitimidade. Então, se a escola tem a função de transmitir e de conservar a cultura,
Se nós vivemos uma época de mudança, para quê? A escola não tem mais função. Aí tem alguns estudos sobre essa questão do currículo e da cultura. Na Grã-Bretanha, estudos que se ligam mais aos estudos dos fatores determinantes extraescolares da educação escolar. Famílias, meios de comunicação, estrutura econômica e social. E aquelas centradas mais na própria escola, nos processos de ensino, nos conteúdos dos programas, nos modos de estruturação, de legitimação, de transmissão da cultura escolar. Né? Focalização na segunda orientação. Os ingleses estudam mais essa segunda parte aí, né? No aspecto prescritivo e intencional, o que é perseguido explicitamente pela escola? Um currículo escolar é, primeiramente, a vocabulário pedagógico dos ingleses, um percurso educacional, um conjunto contínuo de situações de aprendizagens, às quais um indivíduo vê-se exposto ao longo de um dado período, no contexto de uma instituição de educação formal. Ou toda a aprendizagem organizada ou conduzida pela escola que se efetua no texto de um grupo ou de maneira individual no interior ou no exterior da escola. Ou ainda um programa de atividades dos professores e dos alunos concebido de maneira a que os alunos alcancem, na medida do possível, certos fins ou certos objetivos educativos. A primeira ideia ali são 3 ideias diferentes, né? Também os ingleses desenvolveram a ideia de currículo oculto, que é aquilo que é realizado pela escolarização enquanto desenvolvimento das capacidades e modificações dos comportamentos dos alunos. Só que esse currículo oculto ele não está no currículo, ou seja, as coisas que se adquirem nas escolas, os saberes, as competências, as representações, os papéis e os valores, que não estão nos programas oficiais ou explícitos. Seja porque eles realçam uma programação ideológica, tanto mais imperiosa quanto mais ela é oculta, seja porque elas escapam, ao contrário, a todo controle institucional e cristalizam-se como saberes práticos, receitas de sobrevivência ou valores de contestação florescendo nos interstícios ou zonas sombrias do currículo oficial. Como é que eu vou dizer? É aquela coisa que o professor imprime nas suas turmas, aquelas coisas que o professor repassa mais na subjetividade ali com os alunos. É aquilo que os alunos entre si aprendem, né? Aprendem na escola, às vezes não aprendem em casa, aprendem na escola, né? Coisas do tipo assim, jogar bolinha de gude, jogar ping-pong, empinar pipa, gasear a aula, né? Valores, etc., né? Fazer sacanagem com os coleguinhas, o bullying, ideias em relação a diferenças, né? Então são coisas que o convívio ali, né? Isso não está no currículo, mas acabam sendo transmitidos ali no dia a dia, né? Coisas boas e ruins, né? Algumas visões então de currículo e cultura. Primeiro, uma visão de esquerda, do Raymond Williams, que nós já vimos, né? Cultura, tradição seletiva. É ele que fala que a cultura, e aqui nós vamos ver melhor isso, são mecanismos de memória coletiva que permitem conservar vivos aspectos da herança do passado. A decantação começa imediatamente, desde que a experiência humana dá lugar a uma expressão que escapa a seu autor e se objetiva no mundo público. Mas na medida em que os anos passam, ela se faz sem dúvida mais severa, com reestruturações, reinterpretações e até mesmo possíveis reabilitações. Tem coisas que, em uma certa época, esconde ou tenta sufocar. Passado o tempo, elas voltam com força, né? São reabilitadas.
passam a ser importantes num novo momento, né? Vou dar um exemplo. Quando, durante o regime militar, nós tivemos muitas prisões arbitrárias, etc. Aí teve a Constituição de 88, que modificou a lei proibindo essas arbitrariedades. E com o tempo, a sociedade começou a perceber que ficou muito frouxo e aí começaram a voltar os movimentos pedindo leis mais severas, etc. e tal, né? E, novamente, com abusos, né? Então, são coisas que vão e vêm, né? A cultura, ela é reestruturada, reinterpretada, reabilitada, massacrada, né? Tenta se sufocar. O nazismo, né? Foi forte numa época. Aí passou uma época que passou a ser condenado meio que pelo mundo inteiro. Agora estão de volta as ideias nazistas aí, grupos nazistas, etc. Desculpem. Quando os testemunhos vivos de uma época desapareceram, um após o outro, a herança desta época divide-se de certo modo em três partes sob o efeito do processo da tradição seletiva. Aqui que ele explica o que é a tradição seletiva. Uma parte encontra-se integrada à cultura humana universal. Uma outra parte é conservada em estado de arquivos, como um material interessante no plano documentário. E uma boa parte é rejeitada nas trevas do esquecimento definitivo, né? Então, a cultura de uma certa época, quando todas aquelas pessoas morrem, e depois as pessoas que ouviram falar disso também morrem, uma parte foi incorporada pela cultura, uma parte sobra em documentos e uma parte desaparece. Esse trabalho de seleção sofre e traduz a pressão de todos os tipos de interesses sociais. E aí, quem que define o que vai ser trabalhado no passado? Então, os grupos sociais, interesses sociais, eles é que brigam aí, por isso que existe uma discussão em torno do currículo muito forte. Efetivamente, uma sociedade constrói seu passado em função dos conflitos atuais que atravessam. Toda a seleção é feita com base nos conflitos atuais, nos interesses atuais. São as relações de força, os equilíbrios de interesses ou os movimentos de opinião que prevalecem a um dado momento que governam este processo contínuo de seleção e de resseleção dos ancestrais. Vocês vão dizer assim, mas os interesses atuais, mas para hoje não é importante estudar essas coisas. Não, mas é que tem um professor que está trabalhando ali hoje e que acha que é importante, que tem um interesse atual. O interesse do professor em trabalhar aquilo. Não que seja interessante para... Entenderam? A tradição cultural não é somente seleção, é também interpretação. Propõe às instituições acadêmicas e eruditas o papel de preservar uma memória do passado mais estável e objetiva. Então, o Raimundo Diniz diz, quem tem que preservar aí as memórias do passado mais estável e objetivamente são as instituições acadêmicas e eruditas. E aí vem aquela ideia que nós vimos lá já na aula sobre ele, da cultura comum. Os meios técnicos de comunicação de massa são neutros. Meios técnicos. A Rede Globo não é neutra, mas ali a câmera, o computador que eles usam é neutro. No entanto, o poder de controle sobre as mensagens e as redes é político. Acredita na possibilidade de democratização do acesso da comunidade e na necessidade de se constituir e de se conservar os elementos da cultura comum. Não aceita a oposição entre cultura de massa, alta cultura, cultura burguesa e cultura operária, pois o estoque comum dos bens simbólicos é sempre alimentado pelos indivíduos de diversas proveniências sociais. Então, para ele, não existe o poder de um grupo social mais forte, tal, né? Eu vou dar um exemplo. A Axé Music se tornou, que veio de classe social totalmente, entre aspas, inferior, mas se impôs
porque virou viável comercialmente, né? Então, são símbolos da cultura que se estabelecem e que não são produzidas pelas elites, né? A maior parte das revoluções culturais vem de baixo. Você pode pegar na área, eu falei, no Brasil não tem música, né? Estuda música na escola. Mas o país é um país musical. E a música brota do fundo da grota, né? E toma conta, né? Mesmo que o dono do fundo da grota não seja o dono dos meios de comunicação de massa. Mas graças a hoje, porque os meios técnicos, como é que chama? A internet hoje, ela é neutra. As pessoas fazem uso dela. E o fundo da grota fez sucesso e faz sucesso graças a esse meio. Se dependesse das rádios aí, não tocava, né? Dos donos das rádios, né? É a língua muito mais do que a classe social que delimita a área de extensão de uma cultura. Os que falam a mesma língua partilham de fato a herança de uma mesma tradição. A gauchada é um exemplo disso. O nordestino também, né? O funk também. O funk tem outro lá, etc. Né? Essa tradição, o sertanejo, né? Sertanejo universitário, sertanejo raiz, essa tradição sofre algumas reestruturações. O universitário é a reestruturação do raiz. Reavaliações cada vez que há uma mutação importante na experiência coletiva. Qual que é essa mutação na experiência coletiva? O povo da roça veio para a cidade, por isso que existe o sertanejo universitário. É um pezinho lá na roça. E veja só, na oitava série, na minha escola, onde eu era diretor, uma professora foi fazer uma pesquisa com as crianças, com os alunos, e ela fez ela fez com a professora de artes, e eles fizeram uma pesquisa para saber o gosto musical. Uma das perguntas era o gosto musical dos alunos. Elas imaginavam que ia dar funk, não sei o que, não sei o que. Deu sertanejo, porque os filhos escutam o que os pais escutam. Adolescentes, a maioria preferia sertanejo, mas não expressava isso porque na escola, no grupinho ali, era feio, era bregas gostar de música sertaneja. Mas na hora que foi para pôr no papel, ali numa pesquisa que não precisava pôr o nome, né? E em particular quando uma nova classe social conquista uma posição dominante na sociedade, né? Quando uma classe social começa a se tornar importante na sociedade, principalmente no consumo, quando você empodera um grupo social, esse grupo social vai ditar novas regras, novas normas. Em nenhuma sociedade